Olá, estudante. Eu sou a professora Ana Calassa Elbanati e o nosso tema desse vídeo é a leitura e releitura de imagens. Bom, para abordar esse tema, nós partiremos da compreensão dessas ações na educação a partir da Base Nacional Comum Curricular. Para isso, eu proponho uma primeira leitura do que é indicado como competência específica para a área das linguagens. Bom, e aí também é importante frisar que o que é essa competência específica, né? A Base Nacional Comum Curricular, ela trabalha indicando competências, e essas competências são objetivos que o professor deve ter, né, em vista, que ele deve mobilizar nos estudantes, para que ao final de um processo de aprendizagem, né, essa competência tenha sido aprendida, tenha sido adquirida. E lembrando também que a gente está falando aqui na área das linguagens, né, porque a arte ela está inserida na Base Nacional Comum Curricular como uma linguagem, né, dentro da área das linguagens. Bom, então vamos aqui ao texto que a gente vai ler por partes, né, para ir compreendendo o que esse texto pode nos dizer, pode trazer para nós de informação. E aí ele começa: apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais. Bom, então, qual é o objetivo? O objetivo, nesse caso, dessa competência, é trazer para a sala de aula a apreciação de diferentes produções, sejam elas artísticas e culturais, quer dizer, nem toda arte está inserida na cultura, mas há manifestações culturais que são consideradas artísticas num determinado contexto, mas não são em outros. Vamos seguir aqui com o texto. Considerando suas características locais, regionais e globais. Bom, então a gente já está percebendo que essa apreciação ela não é pensada apenas com um olhar, né? Um olhar que vai reconhecer e dizer a que estilo pertence ou em que período, né, determinado acontecimento cultural teve, né, seu acontecimento aí. A gente precisa também, nesse trabalho de apreciação, encaminhar com os estudantes relações que vão fazer com que ele possa compreender se essa produção, né, ou se esse evento cultural, se ele está ligado a questões da sua cultura mais próxima, local, se estão ligados a culturas regionais ou se realmente não faz parte, né, de uma cultura a qual o estudante tem uma proximidade, mas é uma oportunidade, né, para que ele conheça, estabeleça novas relações e possa pensar em novas bases, outras formas culturais. Quer dizer, a gente percebe que a apreciação é colocada como um elemento, né, de ponte entre o estudante e as mais diversas manifestações artísticas, sejam elas próximas da realidade do estudante, sejam elas manifestações que pertencem a outras culturas. Bom, vamos seguir aqui o texto. Mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e reconstruir produções autorais. Bom, o que a gente percebe? Que esse encontro com as mais diferentes produções artísticas, ele não deve ser um encontro, né, para que simplesmente o estudante saiba quem é o autor, em que ano isso foi realizado, mas é algo que tem que ser significativo para que esse estudante possa repensar, possa dar sentido à sua própria experiência cultural hoje, no aqui e agora. Então, o conhecimento, o contato e a apreciação de obras de arte dos mais diversos tipos, períodos e concebidas, né, seja num universo próximo ou distante, elas estão dentro de um processo educativo para que elas possam ser um ponto a partir do qual o estudante repensa a sua própria participação dentro da cultura.
E quando aqui o texto fala para nós, não é reconstruir produções autorais, e aí eu vou seguir já um pouco mais com o texto, né, individuais e coletivas, significa que a partir desse contato, né, não só o estudante pode repensar o seu lugar dentro do campo da cultura, mas ele pode também se munir, né, das linguagens usadas nas produções culturais para que ele possa, né, criar também. E criar de maneira autoral, isto é, não apenas reproduzindo aquilo que ele vê, mas sendo capaz, não é, de inserir dentro desse processo de apreciar, reconhecer, dar significado, de inserir algo que é dele, que é próprio da experiência que ele está vivendo. E aí o texto segue, não é? Exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa. Quer dizer, o que é esse protagonismo? Ele é o sujeito da experiência, não é? Ele é alguém que está ali não apenas recebendo informações, mas como participante ativo que propõe conhecimento, não é? Que gera conhecimento a partir dessas interações. Seguindo o texto, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Quer dizer, então, desses encontros, não é, e confrontos, muitas vezes, com manifestações culturais das mais diversas, uma nova relação pode ser construída onde eu me percebo e percebo o meu espaço, a cultura onde eu estou inserido, a realidade onde eu vivo, a partir também do reconhecimento da cultura do outro. Né? Então, eu vejo a cultura do outro, eu percebo essa cultura, não é, como uma outra identidade, um outro saber, mas percebo que eu também estou inserido numa cultura, e que essa cultura onde eu estou inserido também me traz a percepção de saberes e de identidades. Tá? Então a gente percebe assim, só por esse parágrafo, não é, o quanto é rico e o quanto é comprometido, né, com uma ação efetiva de colocar o estudante em posição de formação de conhecimento a partir do universo da arte. Outra coisa que para mim é bem importante nesse trecho é uma ideia muito clara de que a apreciação ela é uma forma de recolocar todo o conhecimento da cultura a partir do meu lugar no mundo, permitindo assim que eu possa reconstruir os significados mesmo de obras muito conhecidas. Tá? E é um pouco o que a gente vai fazer hoje e que está, na verdade, já acontecendo nesse momento que a gente está vivendo e que eu só estou trazendo, na verdade, para a gente conversar. Bom, eu completei aqui o texto para a gente entender por que a gente está falando de leitura e releitura, não é? Dizendo assim, que para concretizar a apreciação, essa apreciação, né, que está lá na BNCC e que nós estamos aqui debatendo, o professor tem como uma das estratégias possíveis a mediação da leitura de imagens. Né? Então, o professor, quando media, né, faz a mediação da leitura de imagens, ele está permitindo e construindo, né, uma estratégia de aprendizagem para que essa apreciação, esse encontro, né, essa descoberta da cultura possa ser, né, algo mobilizador de significado, reconstrutor de experiências, né, que mobilize uma maneira crítica e criativa de se colocar no mundo. Tá? Não é a única, mas é uma possibilidade. E a gente pode sintetizar a mediação como construção de questionamentos que incentivam a observação, a análise e a interpretação. Né? Então, qual é o papel do professor? O professor é essa figura, essa pessoa, né, que está dentro de um processo de aprendizagem, que não vai dar respostas, que não vai dizer qual é o significado verdadeiro da imagem, mas que vai incentivar o estudante, seja na etapa em que ele estiver da sua escolaridade básica, para que ele mobilize dentro do desenvolvimento em que ele se encontra
todo o seu aparato perceptivo, analítico, cognitivo e de interpretação para dar um sentido vivo, um sentido real a essa manifestação cultural com a qual ele está tendo contato. Bom, na leitura, usamos da nossa habilidade de ver, analisar, julgar, valorar e interpretar, investindo no desenvolvimento da capacidade crítica e na reflexão. A leitura é produção de significado. Né? Então, se a gente pudesse sintetizar tudo o que foi dito aqui, quer dizer, apreciação e leitura são produção de significado. Não existe significado pronto para ser disponibilizado na sala de aula. Existem muitos significados já discutidos, já debatidos, que fazem parte da história, né? Mas estes significados não se esgotam. Sempre é possível dar um novo significado. Então, leitura não é repetição, não é memorização, não é cópia, não é identificar estilos, tá? É um processo muito mais amplo. E aí eu trouxe um exemplo, né, que está acontecendo hoje, que está circulando nas redes sociais, para a gente sentir um pouco, né, numa prática, o que é essa produção de significado que está relacionado ao contexto, ao momento, à experiência que a gente está vivendo, para entender que mesmo uma obra muito conhecida, muito debatida, com a história registrada, pode ganhar novos significados a partir de novos contextos em que ela é inserida e a partir de leituras possíveis sob novas condições, sob novas realidades, tá? Então, a obra que eu trouxe é essa aqui. Essa obra está circulou bastante nas redes sociais, é do José Manuel Ballester. O Ballester é um artista espanhol, ele é fotógrafo, desenhista, pintor, né? E ele cria essa imagem fazendo uma releitura, né, de uma imagem muito conhecida do Renascimento, mas ele faz sobre essa imagem que é muito conhecida, ele exerce uma ação, né? Qual é a ação que ele exerce? Ele retira as figuras, né? Ele deixa apenas a paisagem. Bom, ele não fez isso agora, né? Ele fez isso há mais ou menos uns 5 anos atrás. Ele iniciou com projetos onde ele passa a pegar obras de artistas e retirar figuras, deixando apenas a paisagem ou apenas a arquitetura, né? E quando ele faz, isso está dentro de um contexto de produção que a gente vai conhecer um pouco mais agora. Mas, bom, primeiro eu queria dizer assim, você que está assistindo, né, identificou qual é a obra, né, de que a que ele se refere, né, qual é a obra que o José Manuel Ballester leu, né? E ver a imagem, né, desta forma, sem as figuras, que sensação trouxe para você, né? E aí a gente dá sequência aqui. Então, há mais de 5 anos, o pintor e fotógrafo espanhol, José Manuel Ballester, usou ferramentas de edição de imagem para apagar as personagens de algumas das mais famosas obras de arte do mundo. A série chamada Espaços Ocultos ganhou um significado diferente com os últimos acontecimentos que envolvem a epidemia do coronavírus. Sem a figura humana, o que seria da Vênus de Botticelli, da Santa Ceia de Leonardo da Vinci ou ainda das Meninas de Velázquez, né? Bom, ele fez de muitas imagens, né, de muitas obras extremamente conhecidas e causa, né, um certo estranhamento em quem vê. Hoje, né, nós observamos que a obra, produzida num contexto, né, anos atrás, onde não existia pandemia, não existia nada disso, ganha uma nova conotação, né? E aí eu sigo aqui com o texto, né? Numa chave menos trágica, as personagens imortalizadas pela história da arte poderiam, com o sumiço das telas, comunicar: com licença, vamos nos recolher para daqui a um tempo voltar. Ou ainda, como se fosse um aviso de grandes museus, estamos fechados. Em suma, as imagens têm sido compartilhadas com o intuito de incentivar o isolamento social.
né? Então, eu peguei trechos aqui de um artigo que falava um pouco da circulação dessas imagens, né? Então, observe como, né, o contexto em que nós estamos deu a essa imagem, a essas imagens, né, que ele tem uma série delas, um significado completamente novo. Então vamos caminhar aqui um pouco e conhecer um pouco, né, o Nascimento de Vênus, a obra original, né, do Sandro Botticelli, e a obra do José Manuel Baleter, aqui, né, retirando as figuras e deixando apenas a paisagem, né. Mas como nós podemos incentivar o processo de leitura, né, pensando nessas imagens? Como é que, se nós fôssemos levar isso para a sala de aula, né, eu, enquanto professora, trazendo essa imagem para os meus alunos aqui, né, nesse processo de aprendizagem que nós estamos vivendo? Que sentimentos essa ausência invoca, né? Por que essa falta das figuras nos surpreende? Ela nos incomoda, né? Então eu estou questionando, num primeiro momento, eu não estou querendo dar respostas, né? Eu quero muito mais que as pessoas que estão se confrontando com essas imagens, mesmo que já tenham visto circular na internet, talvez não soubessem que elas não foram feitas para hoje, né? Talvez não soubessem que é um artista espanhol e que ele fez isso há anos atrás, em outro contexto, como um processo criativo dele próprio, particular, né? E aí eu sigo, enquanto professora, mediando esse contato com a obra, analisando um pouco, mas junto com vocês que estão aqui me ouvindo, né? A falta das figuras não é uma ausência qualquer. O reconhecimento da imagem, né, quando eu olho uma imagem, ele gera prazer, essa imagem que eu já conheço, que eu já tenho uma familiaridade. Há na memória o contorno dos corpos, a lembrança das cores, das poses, dos olhares e movimentos, que ao localizarmos na superfície desses quadros tão conhecidos, nos alimentam com a sensação de acolhimento. Quando reconhecemos algo de familiar que permanece na imagem, isso garante à memória um confortável lampejo do passado. O reconhecimento do lugar, na ausência desses corpos, né? Então, nessa nova imagem que o artista espanhol, né, recria, retirando as figuras, ele cria um estranhamento, né, um ruído, despertando a percepção para a fragilidade da memória, sempre dependente de doses de testemunho com as quais o tempo, né, parece que insiste em brincar, né? Então, eu, enquanto professor, o que eu estou fazendo nesse momento, né? Eu estou propondo uma análise. Tá? É uma análise minha, enquanto professora, e não é de forma nenhuma uma análise fechada, né, que está encerrando qual é o significado que essas imagens vão ter, né? Seja a imagem original, seja a releitura feita pelo Baleter. E eu sigo aqui um pouco mais com essa mediação, né? Eu posso associar, né? Então aqui eu estou associando num processo também de reconhecimento dessas imagens, né? Então, na história da arte brasileira, há também um artista que construiu parte de sua poética em xilogravura, tecendo em cortes de goiva esse desaparecimento do humano. O Oswaldo Guild, que é o artista em questão, né, concebeu lugares em que tudo que está à vista foi construído. Cada elemento visível, edifício, calçamento, objetos, testemunham que em algum momento esse espaço foi habitado. Alguém esteve ali. Mas nós não sabemos nada sobre essas pessoas, elas não estão lá. Não temos nenhuma imagem delas, né? Mas vemos suas obras. Então eu deixei aqui uma imagem, né, uma xilogravura do Oswaldo Guild, numa cena urbana, onde eu tenho, né, guarda-chuva, eu tenho um casaril, eu tenho poste, eu tenho bandeira, eu tenho a própria rua, né? Então é algo que é construído pelo humano, mas o humano não está presente. E essa é uma estratégia muito presente no expressionismo, né? O expressionismo alemão vai usar dessa estratégia. Oswaldo Guild é nascido no Brasil, mas ele é filho do cientista suíço Emílio Augusto Guild,
Ele nasce no Brasil porque esse cientista suíço está no Brasil contratado, né, para a organização do Museu de História do Paraense, né, e quando esse período termina, então a família volta para a Suíça e leva o jovem, né, Oswaldo Guild. Ele retorna para o Brasil, né, por conta da guerra, na primeira metade, né, do século XX, e retorna trazendo essa experiência, né, do expressionismo. Então, esse vazio, né, que a gente percebe, ele é um vazio que está imantado, né, por essa humanidade ausente. Esse vazio de humanidade é uma potência, né, que desperta a percepção, aguça os sentidos. Campo fértil, né, para a representação dos estados de espírito, das questões afetivas, emocionais e psicológicas, né? Então, o que eu fiz aqui? Enquanto educadora, né, eu criei uma associação, eu trouxe para dialogar com essa experiência, né, da ausência da figura, por conta da releitura, né, do Botticelli, feita pelo Paleter, a obra do Oswaldo Guild. Então, a gente está repensando o que significa essa ausência, não mais apenas vendo a obra, né, do Paleter e o original, mas pensando que outros artistas também lançam mão desse procedimento. É a mesma coisa pensar na ausência do humano na imagem, né, da fotografia do Paleter, que não é bem uma fotografia, mas uma ilustração, né, do Paleter, e essa ausência do humano na gravura, né, do Guild, é a mesma coisa, né? A ausência tem o mesmo significado. Então, observem que eu estou voltando para onde, né? Eu estou voltando para aquele momento do questionamento. Tá? Então, a gente traz informação, associa, analisa, mas sempre retorna para esse lugar da mediação, para esse lugar construído para o educador, que é um lugar de estimular, né, no estudante um processo de conhecimento a partir da reflexão. É menos resposta pronta, né, e muito mais um estímulo a que cada um possa encontrar suas próprias respostas. Né. E a gente seguindo aqui, para a gente finalizar, né, falar da releitura. Em princípio, releitura é ler de novo. O José Manuel Paleter, quando ele olha para Botticelli e cria a sua imagem, ele está fazendo uma releitura. Mas nós, ao olharmos Botticelli de novo, depois de ver a obra do José Manuel Paleter, também estamos fazendo uma releitura, ainda que a gente não tenha executado nada de prático. Né? E esses dias, também olhando as redes, eu acabo olhando muito essas imagens que estão relacionadas à arte, porque, lógico, né, gosto demais, me deparei com essa outra releitura, né? É uma releitura que tem uma legenda, né, que diz assim: depois da quarentena, a Vênus de Botticelli volta a ser de Willendorf. Né? E aí retira a Vênus de Botticelli, original, e coloca no lugar a chamada Vênus de Willendorf, que é uma pequena escultura do período paleolítico, da pré-história, né, que né, tem um corpo todo volumoso, né, todas as características femininas assim bem ressaltadas. A principal interpretação é que ela está diretamente relacionada à questão da fertilidade, da terra, da natureza, do feminino, né? Mas aqui ganha uma conotação completamente diferente, né? Porque a Vênus original, né, de Botticelli, ela tem uma relação direta com um padrão de beleza idealizado do feminino. E aí quando, né, nessa montagem que está acreditada aqui ao Dancretu, quando ele substitui,
né, o padrão ideal de beleza da Vênus do Botticelli pelo padrão, né, ideal paleolítico, né, pré-histórico, ligado à fertilidade da Vênus de Willendorf, né, ele dá um significado totalmente novo, né, outro, inclusive cômico, né, irônico, dessa nossa condição, né, de estar em isolamento, todo mundo comendo muito, né, onde a gente fala do novo normal agora, né, que eu não sei se é um termo muito adequado, mas que é o termo que está sendo usado nesse momento. E aí deixo uma pergunta, né, será que no novo normal o ideal de beleza também será outro? Né? Como cada um de nós está lidando com essa ideia, né, do novo normal e desses ideais com os quais nós estamos sempre nos defrontando. Pessoal, espero que vocês tenham gostado um pouco dessa, né, um pouco sério, um pouco brincando, porque eu acho que num momento como esse a gente tem que saber, não é, dosar o quanto a gente está encarando isso com seriedade, mas o quanto a gente tem que rir dos nossos dramas, né, que rir ainda é talvez, né, aquilo que nos traz alguma possibilidade de sanidade, e rir dos nossos próprios dramas mais ainda. Espero que vocês tenham gostado e que tenham compreendido que a leitura e a releitura são ferramentas, são estratégias que o professor pode lançar mão para que o processo de conhecimento gerado diante, né, da obra, diante da imagem, seja não um processo frio, reprodutivo de conhecimentos, mas seja efetivamente significativo e que possa trazer para cada um de nós um significado capaz de nos recolocar na nossa própria experiência cultural. Cada um de nós é sujeito na cultura. Essa consciência pode trazer para o novo normal alguma contribuição. Um abraço, pessoal.